Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de agosto, acabei de chegar da nossa congregação, nós tivemos uma aula bíblica e eu gostaria de compartilhar com você o pós-lição, aquilo que nós aprendemos hoje na nossa EBD. Hoje nós tivemos uma aula muito profunda, muito edificante, uma lição muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com você o pós, aquilo que nós aprendemos, compartilhamos, aquilo que para edificar a nossa fé. Nós estamos usando a revista da EBD, a revista da CPAD, melhor dizendo, e esse trimestre é a igreja em Jerusalém. No trimestre passado, a aula falou sobre uma igreja cheia do Espírito. Na lição passada foi uma igreja cheia do Espírito e hoje nós falamos sobre uma igreja cheia de amor. Eu gostaria de compartilhar com você algumas dessas impressões, ou a impressão que eu tive dessa aula, né, alguns ensinamentos, algumas coisas muito edificantes. Vamos lá. O texto áureo dessa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E a verdade prática, que é o que vai nortear, é a espinha dorsal da EBD, diz o seguinte: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja, que mantém a igreja coesa, unida. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. Que verdade profunda, né? Sem amor não existe relacionamento cristão saudável. Igreja é uma comunidade cristã, onde homens, mulheres, onde pessoas que usufruem ou que gozam da mesma fé, que desfrutam da mesma fé, convivem. E para que isto possa acontecer de forma unida e coesa, é necessário que o amor esteja e seja realmente vivido entre os amados irmãos, tá bom? Nós fizemos a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37, uma leitura bastante edificante, e eu queria compartilhar com você agora partes da lição que realmente foi interessante, ou é interessante, que nos edifica muito, né? A introdução diz assim, olha, nessa lição veremos que o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos que suas carências sejam atendidas. Ou seja, uma igreja genuinamente cristã, que ama, que fala sobre o amor, que vive o amor, que compartilha o amor. Esse amor ele é demonstrado em atos, em atitudes, e não somente em palavras. O próprio apóstolo João fala isso, né? Que não devemos amar só de palavras. Falar que ama é uma coisa, viver o amor é outra. Nós precisamos materializar, tornar esse amor evidente, real, prático, abundante. E de que forma nós podemos demonstrar esse amor que vivemos em Cristo? É através de um relacionamento saudável, um relacionamento cristão. A vida diária, a vida cotidiana que temos um com os outros é que faz com que nós venhamos demonstrar essa vida de amor, essa vida de comunhão. Amém? Este amor, contudo, não é um mero sentimento, não é simplesmente um sentimento, vai muito além do que sentimento. O amor manifestado na comunhão da igreja. No capítulo 1, ou no tópico 1 dessa lição, o autor fala isso, né? O amor manifestado na comunidade cristã. E como isso que eu estou gravando é rápido, é algo rápido, que a minha intenção é simplesmente falar do pós-aula, algumas lições que nós aprendemos na lição, na escola de hoje. Então eu vou só recapitular algumas coisas que eu ouvi, que eu compartilhei, que nós entendemos hoje, tá bom? O amor manifestado na igreja cristã. No primeiro tópico, no subtópico, o crescimento da igreja cristã. O autor da lição ele fala sobre os desafios da igreja que estava nascendo, a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva é uma igreja que ela vai viver grandes desafios. De 120 crentes reunidos em um cenáculo, depois da descida do Espírito Santo, em que todos são cheios do Espírito, o apóstolo Pedro prega e ganha quase 3.000 almas, logo após ele prega novamente, e 5.000 almas aceitam a Jesus. Em questão de meses, aquela igreja que tinha 120 passa a ter milhares de pessoas. E aquela igreja passa a viver um grande desafio. Por quê? Como que eles vão organizar, como que eles vão gerenciar, como que eles vão conduzir a vida agora em Cristo Jesus. É um desafio para cada um dos cristãos, mas principalmente para os apóstolos, que são, ou que é
que são os líderes daquela comunidade que está em nascimento, que está em formação. Aquelas pessoas que haviam acabado de entregar a sua vida a Cristo, que está vivendo a excelência do primeiro amor, as suas primeiras experiências com Cristo, né, passa a ser um grande desafio para a igreja que está nascendo, para os apóstolos, os líderes daquela igreja que está começando. Então, igreja pequena já é desafiador. Há alguns estudiosos que dizem que uma igreja limite, uma igreja para um pastor pastorear deveria ter no máximo 25 pessoas, porque esse número é o número que o pastor consegue de alguma forma dar atenção, acompanhar o desenvolvimento e o crescimento espiritual dessa pessoa. Quando o número ele se torna muito exacerbado, muito grande, o líder da congregação não consegue acompanhar o crescimento, as necessidades um dos outros. E aquela igreja que tinha 120 crentes, em poucos meses passa a ter milhares de pessoas, foi um desafio muito grande. Igrejas pequenas, pequenos problemas. Igrejas grandes, grandes problemas, ou grandes provações, ou grandes dificuldades, grandes desafios. E o pastor vai ter de gerenciar esses grandes desafios. Né? Quando eu falo pastor aqui, eu estou dizendo aos apóstolos da igreja. Nós temos Pedro, nós temos João, nós temos Tiago. Ali ainda vai ter o nascedor da liderança cristã, né? O primeiro a assumir a dianteira da igreja é Pedro, explicando aquele movimento que eles estão vivenciando, que é a descida do Espírito Santo, mas dias depois Tiago vai assumir o controle, o comando da igreja, a direção da igreja, melhor dizendo, para conseguir colocar as coisas nos devidos lugares. E é um desafio muito grande. Vou repetir novamente, uma igreja de 120 crentes passa a contar com mais de 8 mil pessoas em questão de dias. E o autor da lição, ele fala sobre isso, o crescimento da igreja. E no subtópico desta lição, ele fala os desafios do crescimento. Essa igreja que está nascendo, que o Espírito Santo está conduzindo, coordenando essa igreja ela tem que demonstrar amor, né? Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz que os cristãos deveriam ficar, os apóstolos deveriam ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder. E depois que eles fossem revestidos de poder, então eles sairiam pelo mundo pregando a palavra, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então essa igreja que nasce, essa igreja que está vivendo o primeiro amor, a igreja que está se adaptando àquele momento, é uma igreja crescente, uma igreja que o próprio Espírito Santo está agregando as pessoas àquela igreja. Então ele diz o seguinte, olha, assim como vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica, uma igreja, ela cresce pelo menos em duas direções, né? Uma igreja ela cresce em quantidade e uma igreja cresce em quantidade. Quantidade são números, qualidade é a essência daquela igreja. E o autor diz aqui que a igreja de Jerusalém está crescendo em forma geométrica, ou seja, em tamanhos proporcionais. A igreja ela está expandindo. E essa expansão da igreja precisa ser controlada, precisa ser guiada, conduzida e administrada com e pelo amor. Aí, olha, diz o seguinte, ó, ela se multiplicava e com isso os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido, ela manteria a unidade em meio à complexidade? Essa pergunta que eu gostaria de enfatizar, que o autor, que o nosso professor hoje comentou. A igreja que está crescendo, ela conseguiria manter a unidade em meio à complexidade? Pessoas passariam a congregar naquela igreja, pessoas de todos os temperamentos, com todos os comportamentos, de cultura, pessoas com gostos, vontades diferentes. E essa complexidade, será que conseguiria manter a unidade da igreja? A igreja continuaria a ser coesa, unida, vivendo em conjunto? Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja nasce, no versículo 42 a 47, diz que aquela igreja é uma igreja unida, tem tudo em comum. É uma igreja que se reúne diariamente, constantemente nos lares, nas casas e também no templo. Aquelas pessoas têm o prazer na comunhão, têm o prazer na oração, têm o prazer na vida em conjunto. E agora que ela está crescendo, que ela está ampliando os seus horizontes, os seus números, essa igreja está vivendo grandes desafios. E um desses desafios é manter a unidade. Aí ele continua, o autor da lição continua dizendo, né, somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. Ou seja, somente o amor derramado pelo Espírito Santo nos corações daquela igreja que está nascendo, como
acontece conosco, poderia manter a unidade daquela igreja. Uma igreja expansiva, uma igreja em crescimento, uma igreja que está vivendo grandes desafios. Esta igreja que está nascendo precisa do Espírito Santo conduzir nos seus passos. Vou repetir novamente, você que está me assistindo, eu estou aqui no pós-aula, eu estou falando um pouquinho sobre o que aprendemos, o que compartilhamos, o que entendemos na nossa EBD, hoje, dia 5 de agosto. O terceiro subtópico dessa lição diz o seguinte: a vida interior. Queridos, se há um grande desafio para a igreja no trabalho evangelístico e para que a igreja vive a evangelização, é necessário que ela seja cheia do Espírito Santo, ou seja, se a igreja, para ela testemunhar, Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém para então partir e pregar o evangelho. Esse desafio também ele é gritante na questão da vida em comum, na questão da comunidade cristã, na vida em conjunto, naquela igreja que está vivendo ali juntos. E o desafio ele é muito grande. Somente pelo Espírito Santo essa igreja poderia continuar existindo e persistindo. Ou seja, cada um com gostos, vontades, sentimentos, desejos, temperamentos. Somente o Espírito Santo poderia fazer com que aquela igreja, através do amor, fosse mais tolerante, paciente, conseguisse um ao outro se entender, se perdoar, manter juntos, não desistir, não voltar atrás. Enfim, se há um desafio enorme na evangelização, também é um desafio enorme para que eles interiormente se mantessem vivos, unidos, coesos em família. E é isso que o autor está dizendo aqui. A igreja nasce em Atos dos Apóstolos, cresce, se expande muito, muito rápido. Há um desafio enorme, igrejas pequenas, pequenos problemas, e igrejas grandes, grandes problemas. Quando eu falo problemas, estou dizendo grandes desafios. São várias pessoas, uma série de situações. E essa igreja, para que ela mantivesse unida, ou ela continuasse unida, coesa, juntos, era necessário que o amor se manifestasse, não somente na liderança, mas em todos. Porque aquela igreja, vou repetir novamente, que no início tem 120, agora tem milhares de pessoas. E é necessário que todos entendam o que é a igreja e a importância de se amarem não só com palavras, mas acima de tudo com ações. Aí nós vamos partir para o segundo tópico da lição, que é o amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. O ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício. Isto é, onde a igreja está banhada em amor. O nosso professor hoje falou sobre isso, sobre a importância de um ambiente que demonstre amor, que demonstre harmonia, que demonstre companheirismo. A igreja moderna, a igreja atual, onde as pessoas acabam se reunindo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, é completamente diferente daquela igreja primitiva, que viviam diariamente, ou seja, todos os dias eles se reuniam nas casas e no templo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e pessoas diferentes, com temperamentos, comportamentos, enfim. É natural que houvesse alguma discórdia, alguma briga, alguma contenda, alguma coisa acontecesse entre eles. E era necessário então que eles demonstrassem amor, se perdoando, amando, tendo esse companheirismo. E o ambiente entre eles deveria ser um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente favorável para que o Espírito Santo pudesse agir de forma livre, podendo falar, podendo se comunicar, podendo gerir e direcionar aquela igreja. Uma igreja que vive um ambiente carregado, pesado, aonde há egoísmo, aonde há rebeldia, aonde há sectarismo, aonde há ciúmes, aonde há invejas, aonde os seus membros não conseguem se entender, é difícil o Espírito Santo poder agir de forma plena. Por quê? Porque por mais que o Espírito Santo aconselhe, ensine, nem sempre as pessoas vão ser sensíveis e obedientes para ouvir a voz do Espírito Santo. Então é necessário que o ambiente favoreça para a manifestação da graça. A graça é abundante. O nosso Deus salva, liberta, transforma, cura. As manifestações do Senhor são presentes, mas essa igreja que vivemos, é necessário que o ambiente seja um ambiente harmonioso, pacífico, amoroso. Precisamos demonstrar uns para com os outros esse sentimento
e as ações de amor. Por isso que o autor diz aqui, né, que o Espírito Santo precisa que a igreja, de uma forma harmoniosa, pacífica, o ambiente seja um ambiente gostoso, de alegria, de harmonia, para que ele possa ter total liberdade para estar trabalhando. Amém? Vamos continuando aqui. É uma lição muito profunda, nós ficamos 1h10, 1h15 lá falando sobre esse assunto, é muito interessante. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Ou seja, muitos acreditam que para o Espírito Santo agir, as pessoas precisam estar dentro de limites, de imposições. E o autor fala aqui que, embora as regras sejam importantes, o importante não são as regras, o importante é a harmonia, é o entendimento entre os cristãos, é a convivência entre os cristãos. Vamos continuando aqui. A graça como um favor imerecido. Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifesta tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Queridos, todos os membros, todos os obreiros, todos os servos, todos aqueles viviam esta graça. Não era algo exclusivo dos apóstolos, não era algo exclusivo dos líderes, mas todos gozavam dessa manifestação maravilhosa da graça de Deus. Não era algo exclusivo, então que todos possam viver essa experiência maravilhosa, né? Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão, o motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Oh, glória a Deus, né? Uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade para falar, para operar, para se comunicar, onde os cristãos entendem as suas responsabilidades, entende as suas necessidades, aonde em harmonia um apoia o outro, um ajuda o outro, um se interessa para cuidar do outro. Essa igreja tem tudo para crescer, uma igreja dinâmica. Uma igreja dinâmica, cheia do poder de Deus, não é uma igreja simplesmente que tem manifestações pentecostais de línguas estranhas, profecias ou revelações. Uma igreja crescente é uma igreja que o Espírito Santo encontra naqueles que participam essa harmonia, esse companheirismo, esse ajudo mútuo, esse amor transmitido não só em palavras, mas em atitudes. Vamos lá, né? Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão. Ou seja, eles, que eram pessoas simples da Judéia, pessoas simples, que passaram a viver entre os cristãos, entre a igreja que estava se formando, vivendo o poder de Deus, vendo pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, cheias da graça de Deus, aquelas pessoas deixam manifestar-se esse sentimento de gratidão. O apóstolo Paulo usa uma frase interessante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquela pessoa que estava vivendo tão distante da realidade cristã, quando passa a viver na comunhão ou na comunidade cristã, cheia da graça de Deus, curas, libertações, manifestações do amor e da misericórdia de Deus, essas pessoas elas são gratas, e a gratidão faz com que eles possam adorar, glorificar e viver uma vida cada vez mais próxima de Deus. Como é um comentário pós-aula, eu só estou fazendo algumas pinceladas de algumas coisas importantes aqui, então nós vamos para o terceiro tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Eu gostei muito que o autor fez uma diferença aqui entre equidade e igualdade. Igualdade é uma coisa e equidade é outra completamente diferente. Ele usa o dicionário Aurélio para explicar o que é equidade, que é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Ou seja, nem todos são iguais, mas todos merecem a mesma atenção, o mesmo amor, o mesmo companheirismo, nem todos são iguais. Da igreja, nós encontramos pessoas de diferentes níveis sociais, financeiros, mas todas as pessoas diante do altar do Eterno, elas são iguais. O Eterno tem amor, misericórdia, compaixão, e nós também deveríamos ter. Não ser uma igreja exclusivista ou partidária, uma igreja que privilegia determinado grupo de pessoas, não. Diante do Eterno Deus, o Senhor Deus, ele usa uma linha de medição, né? E aqui o texto diz que equidade é uma coisa, é a disposição de todos entender que são iguais, para igualdade.
E o exemplo maior aqui é porque aquela igreja que estava em nascimento tinha pessoas pobres e pessoas ricas, ou seja, desiguais financeiramente e economicamente. Mas diante do altar, todos mostravam igualdade. O autor da lição, eu achei muito interessante ele frisar e deixar isso muito bem conceituado, né? Em Jerusalém não havia um nivelamento social, ou seja, não eram todos ricos ou todos pobres, haviam diversas classes sociais, mas diante do altar do Senhor, um ajudava o outro, um se importava com a necessidade do outro para suprir o outro. E esse amor manifestado em obras, e esse amor manifestado através de ações, de atitudes, porque aquela igreja, como eu disse, tem pessoas de vários níveis, né, sociais, essa igreja ela está crescendo. Por quê? Porque a sociedade em volta vê esse amor, vê esse companheirismo, vê essa unidade, vê essa vida em comum. As pessoas também querem participar e procuram os apóstolos e passam então a encontrar-se com Deus através da vida dos discípulos, através da vida da igreja primitiva. Propriedade e compartilhamento. Isso aqui é até um pouco mais polêmico, né? Porque as pessoas não entendem essa forma de vida da igreja primitiva, onde pessoas vendiam propriedades e traziam aos apóstolos para que os apóstolos pudessem gerenciar esse dinheiro que foi através de propriedades vendidas, né? E as pessoas passam a entender que a igreja primitiva era uma igreja que vivia como se fosse um comunismo, e não é bem isso que nós entendemos. O autor frisa isso e deixa isso em destaque. Ele diz o seguinte, olha, estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Ou seja, os apóstolos não tiraram o direito de propriedade dos novos cristãos. Não. As pessoas entregavam-se a Cristo e tinham suas posses, mantinham o direito das suas posses. Eles que liberalmente sentiam um direcionamento da parte de Deus, e eles vendiam determinadas propriedades e traziam para os apóstolos. Mas o Estado não roubava deles, a igreja não roubava deles o direito de propriedade, nem obrigavam eles a fazer absolutamente nada com as suas posses. Eles, que vivendo em amor e sentindo a necessidade um dos outros, eles pegavam suas propriedades, vendiam e supriam a necessidade um dos outros, ou ajudavam uns aos outros. Tá bem? E por fim, um exemplo de voluntariedade. Lucas afirma que os possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi de forma obrigatória. Ou seja, os cristãos, quando vendiam as propriedades e traziam, faziam de forma espontânea, de livre e espontânea vontade. Essa foi a lição que nós aprendemos hoje. Uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor era uma igreja que estava nascendo ali. E, então tinha muitos desafios, porque de 120 crentes foram para mais de 8 mil crentes. E em pouco tempo foi crescendo cada vez mais. Então, quando era um grupo pequeno, tem pequenos desafios. O grupo se torna maior, os desafios se tornam maiores. Era uma igreja que demonstrava este amor na forma não só de crescimento, de desenvolvimento, mas também de entendimento, porque viviam e conviviam juntos, em comum. Essa igreja demonstrava amor sendo grata, reconhecendo tudo aquilo que eles viviam juntos, e a graça de Deus de forma materializada e manifesta, né, através de curas, libertações, entre outras coisas. E essa igreja primitiva também era uma igreja que vivia a graça de forma solidária, ou seja, o amor de forma solidária, ou seja, eles se ajudavam, um cuidava dos outros. Eles não tinha aquela frase, né, cada um por si, Deus por todos, não. Antes, eles se preocupavam um com os outros. Essa foi a 5ª lição da nossa EBD, da CPAD. Nós estudamos hoje uma igreja cheia de amor. Isto foi o pós-aula que eu quis comentar aqui com você, tá bom? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.